Vamos lá, galera. Bom, a gente conversou hoje sobre o que a gente ia apresentar e, e a gente chegou a pensar em botar o nosso debate de Mateus para hoje, mas assim, como a gente não tinha combinado para hoje, a leitura é um pouco maior, tal, Carla deu uma ideia boa. Eu acho que é até mais apropriado para a gente fazer hoje. Está sendo na TV esse som. Mas é do Rio. É mais o do Rio que saindo aqui, então eu vou baixar. E aí Carla deu uma ideia para a gente aproveitar o momento em que nós estamos vivendo aí para falar um pouco sobre a Páscoa. E aí eu separei alguns textos para a gente ler, mas eu queria ouvir se alguém quer comentar alguma coisa sobre Páscoa, se alguém sabe o que é Páscoa, alguém dos jovens aí, o que significa essa data, enfim, algum comentário? Não? O que é Páscoa? Ninguém sabe o que é Páscoa? É aquela festa que tem o coelhinho do ovo de chocolate, né? Não. Fala o quê? Fala. Não tá falando aqui, não abre a boca, fala. Ressurreição de Cristo. O quê? Fala direito, ó, abre a boca. Meu Deus, ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo, beleza. Bom, vocês estão um pouco tímidos aí hoje, eu vou falar um pouco sobre o que é a Páscoa, mostrar um texto para vocês, dois textos para vocês aqui, na verdade. Primeiro, antes de mostrar os textos, eu queria dizer que a Páscoa era uma festa que era muito importante para o judaísmo, era uma festa judaica muito importante, junto com a festa do tabernáculo, a festa de Pentecostes, e, de igual modo, a festa da Páscoa era uma festa muito importante. Agora, para a gente saber o que é Páscoa, é importante que a gente entenda de onde é que começou isso. Como é que começou essa história de Páscoa? E aí, eu vou compartilhar para vocês a tela do celular aqui. Uma leitura que a gente vai fazer aqui, quem quiser acompanhar as suas próprias Bíblias aí. Aqui, ó, Êxodo. Estão vendo aí? Estão, né? Êxodo o quê? Êxodo 12. Vocês estão vendo na tela? Tá sim. Só tá pequenininho, mas tá vendo. Não. Porque tá de longe, a gente tá de longe. Êxodo 12. Melhorou agora aí? Sim. Sim. Pronto. Eu vou ler aqui, é uma leitura um pouquinho longa, mas é importante para a gente entender. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais das vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam. Não está coisando, né? Tá ok? É porque, bom, versículo 9. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada. Peraí que parou a transmissão aqui, rapidinho, só um segundo. Não tá descendo.
Baixei a língua. É porque tá muito assim. Que saco, hein? Bom, vocês estão acompanhando aí, né? Que a minha transmissão da Bíblia aqui caiu, não sei por quê. Tá, a gente tá acompanhando aqui. Então, não deixem, verso 9, não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não nos atingirá quando eu ferir o Egito. Bom, o que vai sair da reunião? O que está falando esse texto aí? De que episódio? Ele tá falando em qual contexto histórico? Alguém entendeu? Alguém captou, não? Exatamente, pessoal. Muito bem. Todo mundo entendeu. Lívia falou que ela não entendeu muito, não. Oi? Você está falando da Páscoa, mas o significado da história. Lívia não entendeu o significado da história, entendeu? Isso é Minha internet caiu. Qual foi o texto que você leu? Êxodo 12, Nath. Êxodo 12, Nath. Êxodo 12, do versículo 1 até o versículo 13. Na verdade, era para ter até lido mais, mas só continuar aqui o verso 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Bom, qual é o contexto aqui, então? Nós estamos lendo uma narrativa que ocorreu na época da saída dos hebreus que eram, nesse momento, escravos do Egito. Lembram que antes de o faraó libertar o povo para ir embora, 10 pragas foram lançadas sobre o Egito? Está chegando aqui para vocês? Tá. Então, esses 10... Cadê eu? Eu aqui. Eu ouvi a voz dele. Essas 10 pragas, né, aconteceram sobre o Egito para que o faraó liberasse o seu povo, o povo hebreu, para sair. Esse texto aí narra o anúncio da 10ª praga. Qual era a 10ª praga? A morte dos primogênitos. Então, o que foi? Qual era essa praga, né? Durante a noite, o anjo da morte passaria e mataria todos os primogênitos do Egito. E os primogênitos dos israelitas, dos hebreus, seriam poupados através disso que acabou de ser feito, através de uma celebração judaica que consistia em pegar um cabrito ou um cordeiro macho, sem defeitos, e sacrificar para que a família comesse toda a carne que fosse possível durante esse dia. E que todos eles ficassem prontos para sair. Porque era essa última praga, então, subitamente, o faraó liberaria o seu povo para ir embora. E eles não poderiam mais perder tempo pegando coisas. Então, tinha que estar todo mundo pronto para sair. E aí, essa celebração foi chamada de Páscoa. O termo Páscoa significa, do hebraico Pesaj, significa passar por cima. O que acontece? Qual era a promessa aí com essa celebração da Páscoa? As casas que fizessem esse ritual, essa ordenança de pegar o sangue do cordeiro e marcar a porta lá, o marco da porta e a soleira com o sangue, quando o anjo da morte passasse e identificasse essas casas marcadas com esse sangue, ele passaria por cima e aquela família seria poupada da morte dos primogênitos, seria poupada das consequências, certo?
Em virtude de o povo de Israel ter sido poupado graças ao sacrifício do cordeiro, isso passou a ser uma festa que seria, ano após ano, celebrada pelo povo judeu. Entenderam? Mais ou menos o cenário? Sim. Então, o que a gente entende dessa festa aí, dessa expressão de um cordeiro que morre e o seu sangue passado sobre aquela casa protege essa casa da morte, claramente nada mais é do que uma sombra do que haveria de vir como o cordeiro imaculado que seria representado por Jesus na cruz, né? Então, como anúncio dessa salvação e dessa salvação daquele momento, a Páscoa do Senhor passou a ser comemorada anualmente como lembrança da salvação sobre a 10ª praga lançada no Egito. E anualmente eles celebravam isso. Pronto, esse é o contexto histórico. Agora vamos trazer para a nossa realidade, porque na nossa Páscoa nós não celebramos, nós não sacrificamos nenhum cordeiro e não pintamos a nossa casa de sangue, correto? Agora, abram aí no Evangelho de Lucas, capítulo 26. Lucas 22. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 7. Acharam aí? Achei. 22. Como é? 22, verso 7. 7. Lucas 22, verso 7. Parece que está passando. Então, recapitulando, os hebreus comemoravam uma festa anualmente, que era a festa da Páscoa, que tinha por objetivo lembrar daquele dia em que o Senhor, por misericórdia, poupou as famílias israelenses da praga da morte do primogênito, e a forma como eles foram poupados foram através da marcação das suas casas pelo sangue do cordeiro sacrificado para comerem. Isso se repetia anualmente e Jesus, como bom hebreu, como bom judeu, perdão, também fazia isso, certo? Nós temos 5 minutos aí de coisa até a outra, eu acho que dá tempo de ler. Então, Lucas 22, verso 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. A festa dos pães sem fermentos era outra forma que eles chamavam isso daí, porque não podia usar fermento nessa festa. Mas isso é um outro detalhe. No qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Acho que até aí tá bom. Ou seja, temos 3 minutos e 20 aqui ainda. Vejam qual é o cenário agora dessa passagem aqui. Estávamos em uma noite de festa de Páscoa para os hebreus, para os judeus, e Jesus, como de costume, se juntou a eles para celebrar essa Páscoa. E nessa noite seria, como de costume, sacrificado, e foi sacrificado o cordeiro pascal. Eles comeram
Só que durante a celebração da Páscoa, Jesus agora inaugura uma outra cerimônia. Que cerimônia é essa? A ceia? A Santa Ceia do Senhor foi inaugurada nesse evento aí, ou seja, a semana de morte e ressurreição de Cristo coincidiu com a festa da Páscoa, certo? A festa da Páscoa era uma festa que existia antes da morte e da ressurreição de Jesus, antes da cruz. Ela coincidiu com a festa da Páscoa dos judeus. Só que aí, ao celebrar a Páscoa, Jesus, ao celebrar a Páscoa, ele, embora estivesse ali praticando aquelas ordenanças de ter matado o cordeiro para sacrificar, a partir daquele momento ele inaugura um novo evento, que esse sim será o evento de memória daquilo que deveria ser feito a partir dali. E aí Jesus fala assim, a partir de agora eu inauguro essa é a nova aliança do meu sangue, não é mais o sangue daquele cordeiro. É o meu sangue que será derramado em favor de vocês. Fazer isto em memória de mim. Então, por isso que para comemorar a Páscoa, a gente não mata mais cordeiro, não passa sangue na porta. A gente comemora a Páscoa por um cordeiro que foi morto e o sangue dele é passado sobre nós, para poder nos limpar de todo o pecado. Porque se naquela ocasião o sangue do cordeiro poupou aquelas famílias da morte, na ocasião atual o sangue do cordeiro imaculado nos poupa da morte de forma semelhante. E a partir daqui faremos esta cerimônia lembrando em memória de Cristo, em memória do seu sacrifício que por nós ele fez para nos salvar. Então, Jesus aqui substitui a cerimônia antiga da Páscoa, que era a Páscoa clássica dos judeus, pela Santa Ceia, que é aquela que nós fazemos aí mensalmente para a lembrança do seu sacrifício, da sua morte até que ele venha. Então, como eu ia dizendo aí antes de interromper o tempo, Jesus, então, naquele momento ali, na véspera da sua morte, né, ele inaugurou uma nova cerimônia da qual devemos repetir, né? Uma nova cerimônia que devemos repetir, que é a Santa Ceia do Senhor, igualmente nós fazemos todos os meses na igreja. Então, a Páscoa, vamos pular pelo meu olhos. A Páscoa, naquele momento, para os hebreus, a Páscoa clássica dos hebreus, dos judeus, era uma Páscoa que simbolizava a passagem dos hebreus da escravidão no Egito para uma vida de rumo à sua promessa, mas pontualmente simbolizava a passagem do anjo sobre as casas, poupando aquelas famílias através do sangue do cordeiro sacrificado para aquela noite. E a Páscoa para nós ela é transposta por Jesus em uma nova cerimônia em que lembraremos do sangue de outro cordeiro, agora do cordeiro que é Jesus, que ao ser passado sobre nós, nos livra também das consequências da morte. É como a Bíblia diz, a quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Algum comentário? De minha parte, prossiga. Não, mas eu já acabei já. Prossiga, irmão. Está esperando chegar a parte do chocolate? Do coelho? Eu troquei ovo de Páscoa esse ano por um potão de sorvete. Já comi quase tudo. Rapaz, já não aguento mais comer sorvete. Tô gelado. Oi. Posso falar? Pode. Tá escutando, pessoal? Sim. Yeah. Aí a gente estava no intervalo de uma reunião para outra que a gente estava discutindo aqui, falando, né? Sobre essa questão aí que Décio estava falando. E João perguntou sobre ele falou que entendia, né? Antes que ele entendia que era qualquer passagem, né, João? O que eu pesquisei, o que eu achei na pesquisa era que era passagem, mas é algo assim. Tá escutando? Páscoa.
Fala aí, fala aí. Tá escutando? É porque eu uma vez li uma passagem da Bíblia que era, eu acho que é de Lucas, e para mim, na minha família, sempre falavam que era a ressurreição de Jesus, a Páscoa é a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus. Só que nessa parte da Bíblia fala que o próprio Jesus estava preparando a Páscoa. Então eu pensei que poderia ser alguma celebração que vinha antes dele. Aí quando eu pesquisei no Google, falou por alto só e falava que era alguma coisa de passagem pelo deserto. Aí eu não sabia o que tinha a ver e não entendi a história, eu só entendi que aí. Entendeu, Décio? Entendeu, pessoal? Mais ou menos. Então, viu a colocação do João? Liguei o microfone sem querer aqui. Vocês ouviram a colocação do João? Ouvi. Aí eu expliquei para ele aqui a questão que, igual você leu, um livro do Velho Testamento e um do Novo Testamento, né? E expliquei assim de uma forma mais básica, no sentido assim, que antes as coisas eram feitas muito de forma simbólica e de forma assim, mais prática. Era um feito Digamos assim. sacrifício antes, né? Exatamente. O sacrifício realmente no real, não é desse? Sim. Para as pessoas entenderem o real sentido. Eu estava explicando para ele como é que era antes. E que hoje, até uma passagem que você leu em Êxodo aqui, que eu achei interessante, né? Na hora que falava assim, se o cordeiro fosse grande demais para a família, que a gente chamasse algum vizinho para poder compartilhar, não é? Então, assim, Deus, ele fazia tudo de uma forma simbólica, mas que dessa forma hoje a gente faz também, né? Que a gente lembra disso, né? Na Santa Ceia, não só na Semana Santa, igual a gente está vivendo aí, vivendo assim, tá nesses dias agora da Semana Santa, mas não só isso, a gente sempre revive isso na Santa Ceia do Senhor. O que eu estava explicando para ele? Que a questão que Jesus veio para quebrar esses paradigmas mesmo, essa questão assim, de a gente fazer algo, como eu posso dizer, fazer algo mesmo assim, que não precisava mais, né? Tipo assim, eu expliquei para ele, não precisa mais matar o cordeiro, que o cordeiro já foi morto e que ressuscitou, veio nos buscar. Então, assim, que a gente tem essa mudança. Oi? O sacrifício já foi pago. Já foi pago. Então, tipo assim, que Jesus veio para quebrar esse paradigma da gente precisar fazer aquilo na íntegra, entendeu? E a gente, tipo assim, já foi feito, mas a gente precisa ser lembrado que a Páscoa é mais um memorial, é algo para a gente lembrar daquele sacrifício maior que foi feito. E como o Décio falou, né? Que não precisa passar o sangue, porque o sangue já está em nós, o sangue já foi derramado. Então, assim, o sangue é algo que você tem aquilo entre você e Deus, é o sangue precioso de Jesus que aquele que aceita ele como Senhor e Salvador já leva essa marca na sua alma, na sua vida, entendeu? Eu tenho uma pergunta de parte de curiosidade. Oi. É igual aí, o sacrifício já foi pago. Mas, por exemplo, é de curiosidade mesmo. Os judeus, por exemplo, não crê em Cristo Jesus como Salvador. Eles ainda matam o cordeiro até hoje? Matam. Eles continuam fazendo a mesma prática do Velho Testamento. A gente precisa entender aqui que o Velho Testamento, essas práticas exigidas pelo Velho Testamento, todas elas são uma sombra do que há de vir. Todas elas apontam de alguma forma para o sacrifício de Jesus. Tá? Aquela aliança que havia no Velho Testamento era uma aliança ineficaz. Paulo chega a dizer que os homens, quando faziam aquelas coisas, eles se tornavam puros externamente, certo? A Bíblia conta no Velho Testamento que o que creditou justiça a Abraão foi a sua fé, muito antes da lei existir. Então, assim, se a gente for bem criterioso aqui, na verdade, a gente não está propriamente comemorando a Páscoa, a gente está comemorando a ceia do Senhor. A ceia é o que a gente tem que fazer. Porque a Páscoa, em relação ao que o João falou aí, a Páscoa não pode ser resumida à ressurreição de Cristo, porque ela acontecia muito antes de Cristo morrer. Ela é uma prática judaica da saída dos judeus do Egito. Então, assim, não é uma festa que se refere
a ressurreição de Cristo, porque quando ela foi instituída, ela não existia, não tinha acontecido ainda essa ressurreição, certo? Então, esses cordeiros eram mortos porque não existe perdão de pecado sem derramamento de sangue. Só que o sangue dos animais ele era insuficiente para perdoar. Portanto, tinha que ser feito de formas repetidas. Ao passo que, quando Jesus veio, é um sacrifício humano. É um sacrifício, não é mais de animais, é um sacrifício humano para pagar pecado de humanos. E, portanto, é um sacrifício que não precisa ser repetido. Só os judeus fazem isso porque, como Iel falou, eles não acreditam em Jesus como Salvador. Eles não acham que o Messias já veio. Eles continuam aguardando a vinda do Messias. Portanto, continuam fazendo as regras do Velho Testamento igual era antigamente. Tá? Mas o que a gente comemora essa semana, na verdade, essa semana e semanalmente na igreja, é a Santa Ceia do Senhor. Qual é o objetivo da Santa Ceia? Anunciar a morte do Senhor até que ele venha. O nosso objetivo com a Santa Ceia é declarar: existe alguém que morreu por mim, pagou pelos meus pecados, e por esse motivo eu farei de forma frequente esta cerimônia de anúncio e lembrança dessa morte, pela qual agora eu vivo. Então, assim, o Velho Testamento ele sempre tem que ser enxergado como uma sombra do que iria acontecer. Porque Jesus, a Bíblia diz lá, Paulo escreve que em Jesus o propósito da lei se cumpre. Em Jesus, todas aquelas ordenanças se cumprem em Jesus. Tudo aquilo que o homem não conseguia cumprir para justificar-se, Jesus vem e cumpre com a sua vida e morte. E através da morte nós somos perdoados, e através da ressurreição dele nós podemos ser perdoados e viver. Você ia falar? Quando o Décio falou que o sacrifício antes era de fora, as pessoas acreditavam só por fora. Em Provérbios a gente estava estudando antes de ontem foi? Da mulher? Sim, do jovem. E aí fala assim, que estava olhando pela janela da sua casa quando ouviu um grupo de jovens ingênuos e uma mulher que um dos jovens ingênuos ia de encontro a essa mulher para pecar. E lá na fala da mulher fala assim: já paguei os meus votos, o meu sacrifício, já preparei a cama de linho puro, alguma coisa assim, para me deliciar com vocês. Ou seja, antes dela ir pecar com o jovem, ela fez o sacrifício dela, acho que do cordeiro, o sacrifício dela, e para as pessoas que viam ela, achava que ela estava santificada porque ela fez o sacrifício. E o sacrifício era por fora. E ela também achava, né, que isso era suficiente. E ela achava que isso era suficiente. Não, já fiz meu sacrifício. Deus já perdoou os meus pecados, então agora eu estou livre. Posso fazer o que eu quiser. E agora não. O sacrifício que Jesus pagou na cruz por nós nos dá a entender e nos faz buscar cada vez mais a santificação de dentro, para que as pessoas lá fora vejam o brilho do Espírito Santo, o brilho de Deus dentro de nós. O sangue de Jesus ele nos purifica por dentro, né? Verdadeiramente. Aquele que realmente se lava no sangue de Jesus, como a Bíblia diz, torna alvo como a neve. Então, se alguém não está alvo como a neve e fala que foi lavado pelo sangue de Jesus, é porque ele não foi lavado. O sangue de Cristo não tem um poder parcial, não limpa mais ou menos a pessoa. Ele é uma obra redentora, eficaz e definitiva. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Como o autor de Hebreus escreve, é uma obra de uma vez por todas, né? Por isso que Jesus, ao morrer na cruz, disse: está consumado. Ele não falou assim: uma parte se cumpriu aqui. Ele não falou assim: agora, né, o homem aí vai né? Não, está consumado, está feito. E o que eu acho engraçado é quando nós temos o real arrependimento. Acho engraçado, não. Acho interessante, essa palavra é certa. Acho interessante que quando nós temos o real arrependimento dos nossos pecados, ele lança no mar do esquecimento. Ele não lembra mais dos nossos pecados, visto que Jesus morreu por isso. Então, mesmo por nós sermos carnes,
a nossa alma adâmica. Nossa alma adâmica não é? Nossa natureza. Natureza adâmica nos faz pecar, mas se nós nos arrependemos de tudo que nós fizemos, dos nossos pecados, ele lança no mar do esquecimento, ele não lembra mais. Outra coisa também interessante para lembrar para eles, que a família de Beto é uma família muito católica, sabe? E eu observo deles que eles vivem como se eles vivessem nas práticas judaicas. Eu não quero ser polêmica, né? Mas assim, o jejum, entendeu? Eles fazem o jejum somente essa época. Aí eles ficam o dia inteiro, tipo assim, de manhã, de 6 da manhã até 6 horas da tarde sem comer. Aí depois que eles acham que eles fazem esse jejum que eles vão ficar purificados, entendeu? Não varrem casa. São coisas que eles fazem, simbologias que eles fazem, entendeu? Que eles acham que ali eles vão estar se santificando mais, igual a Andressa falou dessa mulher aí, entendeu? Que eles vão estar se purificando, que ali Deus vai estar perdoando os pecados deles por conta disso aí, daquele momento, daquela oração que fez, entendeu? Tipo assim, durante somente esse momento da semana, somente esse momento. E os outros 365 dias, 360 dias, você estaria limpo por essa semana, entendeu? Então, assim, não deixa de ser coisa, tipo assim, como se fosse... E fora que o jejum é para mortificar a nossa carne, né? Exatamente o que eles fazem, Andressa, que é como se fosse a prática do Antigo Testamento, que eles levam até hoje, que eles acham que tem esse poder, entendeu? Que tem esse poder de purificar. É a fé que eles creem naquilo ali. Não é o que Décio falou, o verdadeiro sentido, que é realmente a purificação de dentro para fora. A real purificação que acontece, que é de dentro para fora, no coração, que isso aí que vai estabelecer, né, a nossa comunhão com Cristo. Você está falando de quem, Carla? Eu perdi o começo, de católicos? Sim, eu falo assim, eu usei a família de Beto, porque eles são muito, fala abaixo, eles são muito católicos, entendeu? E eles fazem essa prática todo ano, na Semana Santa, entendeu? Não come a carne, come o peixe, tudo isso. Então, são coisas que a gente vê que é ligado ao Antigo Testamento, entendeu? Foi o que a Andressa falou. E o engraçado é que eles não comem carne, comem peixe, mas antes o sacrifício era a carne vermelha, um cordeiro que eles comiam. Mas veja só, a origem do sacrifício da Igreja Católica, a origem do jejum, perdão, da Igreja Católica, se você parar a pensar na origem propriamente ali de onde ela veio, tem um certo sentido. Porque a quaresma que eles defendem não é você não comer carne na Semana Santa. A quaresma é você ficar 40 dias em jejum. Eu entendo o que você está falando. Faz sentido. Tem sentido, Décio. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é como a Andressa colocou. Estava lendo o provérbio daquela mulher que pagava os sacrifícios dela, tipo assim, de uma forma superficial. Eles fazem dessa mesma forma. Eles acham, entendeu? Que essa... Como é que é? Eu esqueci a palavra. Que essa... prática. Essa liturgia, que essa prática, que isso aí vai purificar eles durante todo o tempo, entendeu? Uhum. Foi o que você colocou. Eu estou comparando o que você colocou. Santificação. Eu passei os 40 dias de jejum, então tá ótimo. Posso fazer o que eu quiser depois. Deixa eu só... O João quer falar ali, mas só para concluir aqui, João, o raciocínio. Então, como eu ia dizendo, essa prática, na origem, ela faz sentido. Na ideia original, ela faz um certo sentido, que é uma quaresma de purificação. Apesar de fazer um sentido, é um sentido meio assim controverso, porque eles fazem isso logo após o carnaval. Ou seja, a pessoa fica 7 dias no carnaval chutando o balde, depois faz 40 dias de jejum no intuito de se purificar. Embora seja algo, né, dois pesos, sei lá, controverso, faz um certo sentido que é um jejum, na ideia original, um jejum de purificação da carne, né, e que culmina no dia do domingo de Páscoa. Mas na prática, não é isso que acontece. Na prática, eles fazem um jejum de 1, 2 ou 3 dias, alguns fazem só da sexta-feira da Paixão, um jejum que não faz sentido porque é um jejum só de comida,
em que você continua com as suas práticas ruins. Se a gente for lá em Isaías 58, o verdadeiro sentido do jejum, a gente vê que o jejum não é só comida. A comida ajuda a mortificar a sua carne, mas você tem que buscar as práticas adequadas. Não adianta você parar, ficar 24 horas sem comer, fazendo jejum para mortificar a sua carne e continuar xingando os outros e mentindo. Esse jejum não vale de nada. É isso que Isaías 58 ensina. Então, na prática, eles fazem uma atitude pagã, que é o quê? Olha, eu vou fazer isso aqui porque esse é um ritual que, se eu cumprir aqui, o mundo vai, de alguma forma, se conformar para que as coisas boas aconteçam para mim. Então, eu faço porque eu sou obrigado. Se eu não fizer, eu vou ser punido. Se eu fizer, eu não posso ser punido pelo mundo, por Deus ou pelo mundo. Então, essa é a prática que eles fazem. É uma prática que não é a ideia original do jejum, entendeu? Fala, João. Não, eu ia perguntar que, tipo assim, muitas vezes essas atitudes é por ignorância bíblica ou ignorância espiritual dessas pessoas. Aí eu queria saber se uma prática dessa é considerada como... seria julgada ou seria considerada como uma fase de ignorância dessas pessoas por não terem conhecimento da palavra? Na verdade, essas pessoas deveriam ter o conhecimento da palavra, né? Porque supostamente fazem isso respaldadas pela palavra. Só que é uma coisa meio equivocada. Não sei se vocês sabem, mas todos nós somos descendentes da Igreja Católica, né? A Igreja Católica é a igreja iniciada após a morte de Jesus, a igreja iniciada pelos apóstolos. Católica, o termo católico significa universal. Era a igreja que era alcançável a todo mundo. Dentro da Igreja Católica surgiram alguns que tentaram fazer uma reforma protestante. Dentre eles, o mais importante, que foi quem conseguiu de fato fazer, que foi Martinho Lutero. Então, todos nós vemos disso. Então, essa igreja, a princípio, teoricamente, é a mesma igreja que a nossa, nas suas bases. Porém, eu estava respondendo para João e eles caíram. Porém, hoje com caminhos totalmente diferentes, porque essa igreja católica, ao longo dos anos da história da igreja, ela se desvirtuou completamente da sua ideia original, né? Ô, Décio, agora é igual. Práticas idólatras que não faziam parte da ideia inicial. Agora tem muitas dessas práticas que eu penso o seguinte, que tem hora que a pessoa nem sabe do que se trata, nem a base, nem o fundamento, é mais pela tradição. Sem Porque dúvida. já segue da linhagem, aí o povo vai fazer, vem da tradição, você entendeu? Tem hora que nem sabe o que está fazendo, e nem o porquê. As pessoas para não ficarem sem religião, elas falam assim, qual é a sua religião? Eu sou católico. Mas eu sou um católico assim. Eles não falam. Porque os católicos que realmente seguem, estão nas missas e tal, como a gente mesmo, que vai para a igreja, que cultua. Exatamente. É igual, isso é das duas pontas, né? Que tem muita gente que fala, eu sou evangélico, mas assim, né? É isso que eu ia dizer. Tem muitos católicos que é igual a muitos evangélicos. A questão do catolicismo, eu falava que era assim, não. O principal motivo da pessoa ser católica no Brasil era o católico hereditário. Você é católico por quê? Porque meu pai é. Meu pai é. E, infelizmente, nós estamos entrando na era dos evangélicos hereditários, né? Que são evangélicos porque os pais são. E que não tem não buscam o conhecimento, não buscam se posicionar a ponto de ser capazes de defender a sua fé, de justificar a sua fé. Fala aí, Mila. Pode falar, Mila. Eu queria falar assim, é importante a gente lembrar que no Velho Testamento a Páscoa foi instituída por Deus, né, no período da lei. Ele foi dado por Deus a Moisés, todo aquele ritual, como fazer, as orientações de quem tinha um cordeiro grande, chamar o vizinho e tal, porque naquela época eles também não tinham o Espírito Santo, né? Então, assim, foi a maneira que Deus viu de aproximá-los de Cristo, dele, né, de Deus. E com a chegada de Jesus, João Batista veio pregando, né? Ele falou: eis o Cordeiro de Deus,
quando ele avistou Jesus no deserto, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E até hoje, às vezes a gente ouve muito na igreja isso, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, e não assimila que esse Cordeiro é Jesus. Né? Às vezes tem muita gente que não sabe o porquê Cordeiro de Deus, porquê, né? Então, foi substituído, esse ritual não é mais necessário, porque, como o Décio falou, o sacrifício que Jesus fez por nós foi como homem ele sofreu. Então, todo o pecado da humanidade, a partir daquele momento, foi lavado, foi limpado, ele veio para esse fim. Então, assim, o Cordeiro de Deus está hoje na pessoa de Jesus. É através dele que nós podemos purificar os nossos pecados, né? Só através do sangue de Jesus. E é interessante a gente conhecer a história e entender que são duas festas distintas, né? A Páscoa e a Santa Ceia são duas coisas distintas. Às vezes, a gente passa, assim, até no meio da nossa família, tem pessoas descrentes assim, ou católicas que comemoram, e a gente fica, na família de lei mesmo, o pessoal falou assim, não, hoje não pode fazer nada, ontem na sexta-feira, né? Não podia fazer nada, sequer trabalhar, não podia limpar a casa, não podia fazer nada. E assim, se a gente não tiver esse conhecimento, a gente passa sem explicar para eles, sem tentar alertá-los, entendeu? A gente fica aceitando e pronto. É importante a gente relembrar sobre isso. Eu gostei muito do tema nesse sentido, porque faz a gente refletir, né, sobre isso e faz a gente ver o quanto a gente é omisso, muitas vezes, na nossa convivência no dia a dia com pessoas que são descrentes, entendeu? Porque nós é que temos esse conhecimento, é que temos que passar essa informação para eles. Então, assim, é importante a gente lembrar que são duas festas distintas e que o fato da Páscoa ter sido não haver mais necessidade de sacrifícios, né? O fato de não haver mais necessidade de sacrifício não quer dizer que não se pode comemorar a Páscoa. Porque tem igrejas, no nosso meio mesmo, igrejas que comemoram a Páscoa, né? Como uma forma alusiva de lembrar o sacrifício, a retirada do povo de Israel da escravidão do Egito, né? Aquele processo ali de passar pelo deserto, de sair do Egito e tal, e de lembrar como foi a caminhada humana e o quanto Deus, desde o início, se preocupou com o povo dele, né? Você vê que a igreja, ao longo de tantos anos aí, ela não se perdeu a essência. A Igreja Católica, como o Décio colocou aí no início, foi deturpando a essência do Evangelho de Cristo. Passou a buscar o poder político, o poder religioso passou a ser maior que o político num determinado momento, e por conta de riquezas foram sacrificando pessoas. Então, assim, ao longo do tempo, a igreja sofreu muito, ela se desviou do caminho, né, da essência, mas Deus não permitiu que ela se perdesse. Ele se refez, na verdade, a igreja se refez depois da Reforma Protestante. Como Mila falou aí, né, são duas festas distintas, são duas festas separadas. O que foi? São duas festas separadas, e que, quando eu falo assim, nós não comemoramos mais a Páscoa, eu quero dizer em que sentido? A comemoração da Páscoa envolvia a morte o sacrifício de um cordeiro e comer esse cordeiro no mesmo dia. Nós comemoramos a Páscoa hoje de outra forma. Daquela comemoração da Páscoa foi substituída por outra comemoração, que é a ceia que Jesus fez. E essa nós repetimos, né? Essa é a nossa Páscoa agora. A carne de Cristo e o sangue de Cristo, que é o pão e o vinho. Ao invés de comermos
a carne do cordeiro assada e passar o sangue na porta, nós comemos a carne de Cristo, que é o pão, e bebemos o sangue de Cristo, que é o cálice, né? E eu queria só fazer uma associação em relação ao Velho e Novo Testamento. Mila falou, Carla falou, eu também tinha falado. Percebam que a ordem das coisas deve ser a seguinte: não é que Jesus veio e se sacrificou dessa forma porque antes o Velho Testamento era assim. O Velho Testamento era assim porque um dia Jesus haveria de vir. Ou seja, o centro é Jesus. O resto é sombra do que haveria de vir. Não é Jesus que foi a sombra do que era antes. Jesus já era o plano inicial. Então, as coisas eram daquela forma para que os hebreus fossem levados ao entendimento que quando Cristo viesse e morresse daquela forma, eles percebessem essa substituição. Porém, nem todos perceberam, infelizmente. Quando o autor de Hebreus vai querer, lá na carta aos Hebreus, explicar essa substituição do sacerdócio, ele fala sobre essas coisas. Olha, antes era assim, agora é assado, porque é uma nova aliança tal. É uma carta muito legal. Quando a gente chegar no estudo de Hebreus, vai ser muito interessante esse debate. Vai esclarecer muita coisa para vocês em relação ao Velho Testamento, ao motivo das coisas serem feitas daquela forma. A Aline chegou, vai dar a palavra agora. Tá aqui. Cheio de Ei, força. vou entender a pergunta que E João aí, falou. minha pedinha? Oi. É ok, Carla? Vocês entenderam a pergunta que João falou aquela hora? É que caiu a nossa conversa. Pois é, a gente até respondeu, mas ele não estava. E debateu ainda. Mas depois eu mando a gravação da. Está gravando. Mais alguma Quer colocação? falar alguma coisa? Minha mãe. Léo, Sua Anjo. mãe? Chegou agora. Márcia entrou? Minha mãe tá com o meu usuário aqui no canto aqui, ó. Assim, Ué, Ah, tá. Paz, Márcia. Ué, mas tá da tudo hora que eu tô escuro a tela. aqui. Eu ouvi você aqui quietinha. Ué, tá tudo escuro a tela. A minha também não tá Paz, aparecendo aqui Anne hoje, também. não. Pra mim também não tá aparecendo a minha imagem aqui, não. Não sei o que é. falar alguma coisa aí, mãe? Não, fica Nath, a tranquilo. internet diz que tá horrível. Nath disse que a internet está ruim. Então, só para finalizar aí, né? Já falamos muito isso, mas lembrar, teve Anne que entrou depois, tal, não sei se acompanhou tudo. A nossa Páscoa não é mais a Páscoa tradicional. Na verdade, chamar de Páscoa é até um espelhamento, né? Porque nós hoje a Páscoa foi substituída pelo texto que a gente leu. Depois você dá uma lida, Dani. Êxodo 12 explica como é a Páscoa, como era a Páscoa dos hebreus, como ela começou. E tanto em Lucas 22 quanto em Mateus 26 vai ter explicação da nova Páscoa, que é a substituição. Marcos também tem, mas não lembro qual é o capítulo agora. Da substituição da antiga Páscoa dos hebreus para a nossa atual Páscoa, que é nada mais do que a nossa Santa Ceia praticada, exercida mensalmente na igreja, com o intuito de lembrar certo, eu vou digitar aí depois para você, Anny. No intuito de lembrar a morte de Jesus até que ele venha. Certo? Toda vez que a gente tem a ceia na igreja, o pastor fala lá, né? Esta é a minha carne, né? Anunciar a morte de Jesus até que ele volte, até que ele venha. Então, esse é o motivo de celebrarmos a nossa Páscoa através da nossa Santa Ceia. Né? Já falamos tudo isso aí. Alguém quer falar sobre algum outro assunto? Alguém quer... Mais alguma pergunta, gente? Jesus era judeu. E os judeus estão aguardando a volta do Messias. Como eles vivem no pensamento, quando Jesus voltar mesmo, eles já foi salvo? Você tem alguma pergunta, Anny? Mesmo chegando depois, se quiser perguntar alguma coisa. Essa não faz sentido. Desce. Oi. Fala pra ela qual foi o tema desse. A gente estava falando sobre a Páscoa, viu, Anny? Sobre a explicação o que é a Páscoa. Aí depois eu vou mandar no grupo o vídeo, ou botar no YouTube o vídeo do bate-papo todo para vocês assistirem. Botar no YouTube é mais fácil. Fala, Lívia.
Eu estava falando assim com minha mãe que Jesus era judeu, né? E os judeus, foi falado aqui, hoje eles vivem com as práticas do Antigo Testamento e estão ainda aguardando o Messias. Então, quando Jesus voltar, eles vão ser salvos ou não? Então, na verdade, como é que funciona? Todos eles eram judeus. Todo o povo descendente de Abraão eram judeus. Quando Cristo veio, ele inaugurou uma nova religião. E alguns desses judeus se converteram ao cristianismo, ou seja, eram judeus cristãos. Porém, alguns não aceitaram e ficaram como judeus não cristãos. A situação deles é que ainda estão aguardando o Messias. Porém, quando Jesus voltar a próxima vez, não será mais para dar salvação. Será para trazer justiça. A salvação já veio trazer no momento da cruz. E aqueles que creram nesse sacrifício, receberam por herança essa salvação de graça e viveram em concordância com essa salvação, esses terão o nome escrito no livro da vida. Aqueles que não aceitaram a Cristo, esses, quando Cristo voltar para trazer o juízo, como é bem explicado lá em Mateus 24, nós vamos chegar lá daqui umas 2 semanas, né? Mateus 24, e também no livro de Apocalipse inteiro, quando o Cordeiro vem trazer o juízo, essas pessoas que não creram até aquele momento não terão a segunda chance. É como a gente sempre fala, tudo que tem acontecido é a misericórdia de Deus para aqueles que ainda não creram, creiam. O coronavírus é a misericórdia de Deus para que aqueles que não creram, creiam. Todas as tribulações. Por enquanto, Deus ainda permite, como Deus é longânimo conosco, ele com a sua misericórdia está nos dando chances e mais chances de crermos no sacrifício de Cristo. Porém, vai chegar um dia em que essa misericórdia vai acabar e ele vai trazer o juízo. Aqueles que até aquele momento não creram, incluindo os judeus não cristãos, que não entenderam Jesus como Messias, esses, infelizmente, entrarão aí serão lançados no lago de fogo eterno, de sofrimento eterno, né? Como o Apocalipse descreve. Então, existia, como assim, antes de Cristo existia só uma linha de judeus. Depois de Cristo começou a ter 2 linhas de judeus, judeus cristãos e judeus não cristãos. Paulo, por exemplo, era um judeu não cristão, mesmo depois que Jesus voltou. Durante alguns anos na igreja primitiva, Paulo era perseguidor, Saulo, né, era perseguidor. À medida que ele encontrou com Cristo, se converteu ao cristianismo, aí a sua história muda completamente. Tem outros personagens, né? Tem o centurião romano lá, Cornélio, que foi dessa mesma forma. Enfim, todos esses que se converteram depois, né? Foram os judeus cristãos. Eu ia falar alguma outra coisa que eu esqueci agora. Certo dia um homem esteve aqui. Olá, Carla. Ligou o som pesado aí agora. Não foi aqui não. Foi aqui não. Eu acho que tá acabando de novo aí o tempo, viu? E o senhor? Viu que ela viu agora? Fico muito feliz. Pastor, Até Márcia eu vi agora. estávamos debatendo aqui sobre a Páscoa não sei se você está acompanhando aí, a Páscoa dos judeus e a cerimônia de Cristo na noite que foi traído, celebrando a Páscoa e inaugurando a ceia, fazendo aí a nova cerimônia com a qual nos lembramos do seu sacrifício. Você quer comentar alguma coisa? Não, eu entrei agora, não sei qual é o pé onde está o pé da discussão, mas fique tranquilo. Tá saindo fogo aí na casa de Carla. Não. Ai, meu Deus! É Márcia, tomei um susto. Começou. Tirando a rebela. Só para posicionar aqui, pastor, eu li para eles Êxodo 12, que é a descrição do momento antes da 10ª praga, né? Que antes da morte dos primogênitos, em que Deus ordena o povo a sacrificar o cordeiro como Páscoa do Senhor.
comer a carne e marcar as casas com sangue, né? Que essa era a Páscoa do Senhor, que do termo hebraico significava passagem por cima, quando o anjo da morte passa por cima dessas casas e poupa essas famílias da praga. E em Lucas 22, em que durante a celebração dessa Páscoa, o Senhor Jesus inaugura uma nova cerimônia, que é a Santa Ceia, com a qual agora celebramos essa Páscoa sem mais matar cordeiro, sem mais pintar casa de sangue, sem mais comer carne de cordeiro morto, mas comendo a carne do Cordeiro de Deus, que é o pão da nossa ceia, e bebendo o sangue desse cordeiro, marcando as nossas vidas para sermos poupados também das consequências. E é interessante, na Páscoa dos judeus, quando sacrificaram o cordeiro, eu não sei se vocês já falaram sobre isso, que eles cozinharam a carne do animal sacrificado com ervas amargas. Isso. No cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nós, a amargura foi dele, do cordeiro, e não mais de nós para comermos esta amargura. Porque ele toma sobre si toda a nossa amargura, todo o nosso pecado, toda a nossa dor. O cordeiro toma sobre si. E por isso que nós não acreditamos nessa amargura, e sim na doçura da presença de Deus em nossas vidas. Tentaram mudar isso com o coelhinho, com o ovo da Páscoa, né, com o chocolate, para tirar o foco da realidade do que é realmente a Páscoa para a igreja cristã. A Páscoa para nós é o renascimento da fé, da comunhão com Deus, né? Pela ressurreição de Jesus, nós também estamos, de certa forma, nós ressurgimos com Ele. E agora nós estamos vivos e reconciliados com Deus pelo sacrifício do Cordeiro substituto, que Jesus é o Cordeiro substituto, né? Que está simbolizado lá no sacrifício de Abraão com seu filho Isaque. Deus simboliza o Cordeiro substituto que veio e foi sacrificado em lugar de Isaque. Aquele Cordeiro é o símbolo do Cristo que foi sacrificado em nosso lugar. Algo parecido tentaram fazer com o Natal, né? Através da introdução do Papai Noel também, para tirar o foco. E a troca de presentes, e isso e aquilo. Que, na verdade, é para tirar o foco do Cristo. Então, as histórias de Natal sempre é em volta de um velhinho, de um bom velhinho, né? Enquanto o Natal é nascimento, é o nascimento de Cristo. Eu lembro de quando eu era pequenininho lá na Vargem Nova, lá em Barbacena, quando eu era menino lá em Vargem Nova, a nossa comunidade lá tinha o costume de fazer presépio, que nós chamávamos lá de lapinha. Eu não sei se aqui chama de lapinha, né? Por isso, eu não sei se vocês sabem, deriva-se o nome, né, do Bom Jesus da Lapa, porque a lapinha eles faziam no canto da casa com pedras para fazer uma gruta e imagens de animais e tal. E lá no centro tinha, né, feito as imagens do menino Jesus, da Virgem Maria e de São José, rodeado com animais e tal. Mas interessante é que até isso, mesmo sendo de uma forma que nós não aceitamos, não acreditamos, mas até isso se mudou. Mudou tanto que há igrejas, né, que na noite de Natal fala mais em São Nicolau do que no próprio Jesus. E lembrando aí, jovens, do que a gente falou na terça-feira passada, para quem esteve, até mais uma associação em relação à erva amarga, um dos presentes que Jesus recebeu ao nascer, que era aquela erva, o incenso era sacerdócio, né? Mas a mirra, que era uma erva que trazia a associação da amargura, e além disso, uma erva utilizada para embalsamar corpos.
ou seja, já anunciando sobre a amargura que Jesus absorveria sobre ele, para que para nós restasse a sua doçura. E o cordeiro sacrificado também no Velho Testamento era como se fosse essa prévia, né, do que ia acontecer com Jesus. É aquilo que eu Até falei. as ervas amargas. Tudo que aconteceu antes da morte de Cristo, de uma ou de outra forma, apontava para esse momento, que é o centro da Escritura, né? O cerne principal da Escritura. Verdade. E o interessante é que muitas e muitas vezes nós nos esquecemos do valor da Santa Ceia. O próprio Jesus disse que a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente bebida, né? Quem não come dessa carne, não toma deste sangue, não tem parte em mim. E muitas vezes as pessoas vão desvalorizando a reunião da Santa Ceia ao ponto de fazer qualquer outra coisa, né? Hoje é ceia, mas eu vou andar de cavalo. Hoje é ceia, mas eu vou limpar a casa. Hoje é ceia, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou viajar, desvalorizando o momento da Santa Ceia. Nós temos o costume da Santa Ceia ser uma vez por mês, aí as pessoas não se programam para isso. Se programam para fazer vestibular, se programam para fazer Enem, se programa para receber dinheiro, se programa para ir no médico, se programa para tudo, mas não se programa para a Santa Ceia. Porque é mais uma reunião, como qualquer outra, alguém pensa, né? Então, a ceia foi instituído por Jesus e é interessante que isso deve ser notado por nós, os cristãos. É que a Santa Ceia, né, batismo e Santa Ceia, são mandamento de Deus. Mandamento ao ponto de Jesus, quando João foi lhe batizar, que Jesus foi para ser batizado por João, João diz assim, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Porque João sabia que ele não tinha pecado. Aí ele disse, não, João, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Então, para que se cumpra a justiça de Deus, eu preciso passar pelo batismo para poder me sentar à mesa para tomar a ceia. Alguém diz assim, aonde é que está escrito que precisa se batizar para tomar a ceia? Aí a minha resposta sempre é essa. E aonde é que está escrito que não precisa se batizar para tomar a ceia? Se a vida cristã é uma construção de uma casa, ninguém começa a construção pelo telhado. Todo mundo começa pelo fundamento, pelo alicerce. Então, o batismo é a porta que entra o homem para uma vida de comunhão com Deus. E a Páscoa é exatamente isso. É o momento onde Cristo institui a celebração da Santa Ceia. Aí ele diz, e façam isto todas as vezes que vocês se reunirem para comer e beber em memória de mim. A ceia é um memorial daquilo que Jesus padeceu por nós. O seu vitupério, a sua dor, a sua amargura. Na ceia nós comemoramos, e é tanto que ele diz assim, e que devemos fazer a Santa Ceia para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, muita gente se esquece que a Páscoa, o domingo de Páscoa, deveria ser o domingo que nós fôssemos celebrar a vida que Cristo nos deu pela amargura que ele passou. Sim. O fato da morte de Cristo cair justamente na semana de Páscoa não foi uma mera coincidência, né? Não, não. É tanto que ele diz aos apóstolos assim, quando vão lá, vocês vão encontrar lá um cidadão, que ele vai andando assim, carregando isso, digam para ele, ei, onde é o salão que é para o Senhor celebrar a sua Páscoa com seus discípulos, né? Então Jesus, ele toma a Páscoa naquele momento para ele. Ele diz assim, a minha Páscoa com os meus discípulos. Então ali, por quê? Porque ali ele institui. Assim como o povo passou pelo Mar Vermelho, que simboliza ali o batismo, né? No deserto, antes de ir para o Mar Vermelho, o povo teve que ficar dentro das suas casas, cobertos pelo símbolo do sangue, para que o anjo da morte passasse por cima das casas deles. E nenhum deles morreu.
né? Nenhum deles sofreu esse dano. Interessante que veio as outras pragas, querendo ou não, o povo de Israel deve ter, de uma certa forma, presenciado as outras 9 pragas. Do piolho, da rã, da água se transformar em sangue. A Bíblia não diz assim, eu também não encontrei, que o sangue, a água transformada em sangue, levava para a casa do israelita, botava no pote e virava água novamente. Não diz isso. O certo, eles devem ter sofrido algum tipo de penalidade, vamos dizer assim, pelas 9 pragas. Mas a última praga foi a mais dolorosa, que entrou desde a casa de Faraó até a casa do mais baixo ou mais pobre egípcio, né? E não só na casa deles, no rebanho deles, né? Ou seja, além de atingir a família, atingiu também a vida financeira deles, em tudo. Mas aqueles que estavam guardados em Cristo, ou seja, aqueles que estavam guardados debaixo de uma ordem dada por Deus, porque o sangue do animal não iria impedir que a morte entrasse. É como a pessoa ter um rosário, ter lá uma imagem de Nossa Senhora disso, ou daquilo, ou de São Pedro, de São Paulo. Não vai impedir da morte entrar na casa daquela pessoa. Mas, debaixo da ordem dada por Deus, através de Moisés, vocês coloquem um fio de escarlate, vocês coloquem lá nos umbrais das portas, né? Um pouco desse sangue do cordeiro que vocês estão sacrificando, porque os judeus nunca comeram sangue. Eles nunca, desde do princípio, que eles não comiam sangue. Então, eles tinham por costume matar o animal e o sangue derramar na terra. Essa é a única hora que Deus manda aparar este sangue para poder fazer o quê? Marcar, né? Marcar o lugar aonde a morte não poderia entrar. Será que Deus não poderia ter dado ordem à morte, dizendo assim, olha, na casa desse você não entra? Claro que Deus poderia. Mas Deus agora mostra ao povo que o povo pode ser abençoado se obedecer a ele. Não é, não, eu sirvo a Deus, o coronavírus não vai chegar até mim, porque eu sirvo a Deus. Não, você precisa ser obediente, você precisa se guardar, você precisa estar em sua casa, você precisa lavar suas mãos com água e sabão, você precisa, no lugar que você for e for necessário, usar uma máscara, porque você está debaixo de uma obediência. Isso pode, alguém fazendo isso tudo pegar? Pode. A gente sabe que pode. A gente sabe que quem nos livra é Deus. Mas a obediência nos dá condição de ficarmos em paz, né? De ficarmos em paz diante de Deus e dos homens. Então, a Páscoa, ela nos traz a lembrança disso também. A obediência do povo, de fazer aquilo que foi dito a eles. Porque, com certeza, aquele povo tinha alguém lá que não gostava muito de Moisés. A prova é na caminhada, né? Que alguém apronta. Esses aí, com certeza, não gostavam muito de Moisés. Mas uma coisa é certa, mesmo esses, obedecendo, foram livrados da morte. Isso aí que o Se senhor continuassem falou, obedecendo, teriam chegado na terra prometida, né? Sei que o senhor falou, mais uma vez, eu consigo observar aqui um espelho de tudo isso aí na nossa vida hoje em dia, né? Você falou, os hebreus certamente sofreram as consequências das 9 pragas, mas na praga final eles foram poupados. Isso explica porque nós, nas tribulações que passamos hoje, as coisas incidem sobre justos e ímpios ainda nesse momento, né? Como se nessas 9 pragas aí passaremos igualmente aos ímpios, podemos sofrer consequências de alguma forma, talvez em menor grau, assim, mas de alguma forma sofreremos consequências. Mas haverá aquele que será o último juízo de Deus na ocasião da volta de Jesus, que aqueles marcados pelo seu sangue serão poupados. Ao passo que aqueles não marcados pelo seu sangue, esse último juízo, nessa última praga de Deus, sofrerão as consequências definitivas, como aquelas famílias também sofreram, né? Mais uma vez, o Velho Testamento se espelhando em nossas vidas. Para você ter uma ideia,
Agora tem aí um grupo dizendo que nós estamos vivendo na época do cavalo amarelo, lá de Apocalipse. Mas se estamos vivendo no tempo do cavalo amarelo, a Bíblia diz que ele vem, que ele é a morte, e quem segue ele é o inferno. E aí não tem como a gente estar vivendo nesse tempo do cavalo amarelo, por causa de que a igreja de Jesus Cristo não vai morrer ninguém que é crente em Jesus Cristo de verdade para ir para o inferno. Então, quem segue a morte ali é o inferno. Mas aí a gente dá para entender o seguinte: vai chegar, vai. A qualquer momento desse, nós podemos enfrentar coisas ainda piores do que isso que estamos enfrentando no mundo inteiro. Ou seja, mundialmente foi a pior de todas as pragas que o mundo enfrentou, é essa. Porque a praga da peste negra, mas os homens continuaram trabalhando, produzindo. A peste da Segunda Guerra Mundial, houve muito emprego, porque as fábricas abriram, fábrica que fazia panela teve que começar a fazer bomba, e aí vai, tinha muito emprego. Tinha uma forma do povo ganhar recursos para sobreviver. E essa não. Essa, todo mundo mandando ficar dentro de casa. Todo mundo mandando ficar dentro de casa. Por quê? Qual é a razão de estar todo mundo dentro de casa? Uma coisa eu sei. Nós, como igreja, estamos aprendendo a usar outros recursos. Quando é que teríamos uma sala de discussão dessa que estamos tendo aqui hoje, se nós não estivéssemos dentro de casa? Como é que você tem uma ideia, os Estados Unidos é considerado uma nação evangélica, né? Mas agora, nessa emergência, nunca se vendeu tanta Bíblia como está se vendendo agora. As pessoas estão se voltando para a Bíblia, para poder ler a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia, então estão comprando Bíblia pela internet a rodo. Vai ter muita gente que vai se aproveitar desse momento? Vai, como a gente já está vendo por aí. Estão se aproveitando. Cobrando, ou seja, um respirador que custava 15, 16 mil reais, está custando hoje 48, 50 mil reais. Estão se aproveitando. É o mesmo aparelho. Mas uma coisa é certa. Nós precisamos compreender que nós estamos vivendo no momento em que a igreja precisa mostrar que é igreja. Um pastor me ligou hoje e ele me disse: pastor, aqui em casa só tem ovo, mais nada. Só ovo. E eu fiquei, sinceramente, eu chorei e fiquei pensando, meu Deus, que coitado, a família grande. Cortou. Saiu. Meu Deus, que ele soltou uma bomba no meu colo. Nossa, eu ia falar alguma coisa. Em relação a isso que o pastor falou aí também, no Apocalipse lá, quando João vai contar da visão das 7 taças da ira de Deus, essas taças, né, quando ele está falando do tempo do cavalo amarelo, seria o juízo seguido de morte e inferno, né? Ou seja, quem morrer agora está indo para o inferno. Nas 7 taças da ira de Deus, seria esse momento do juízo final, da última praga, do último juízo, essas consequências elas caem só sobre os ímpios. Os justos são poupados desse juízo aí. Mas enfim, pessoal, foi muito bom contar com a participação do pastor, não deu tempo para agradecer a ele, mas eu agradeço pessoalmente depois e convidar ele para estar sempre presente com a gente. Eu acho que pelo horário a gente pode encaminhar para encerrar, porque ainda vai fazer o culto doméstico hoje, né? E alguém quer mais comentar alguma coisa? Não. Deu para esclarecer direitinho a questão da Páscoa, beleza? Então tá bom. Terça-feira seguimos aí, né? Mateus 5. Era isso que eu ia falar. O dia de terça-feira tá difícil para mim, viu? Então nem todo dia que eu vou poder participar, não. Não repara não, viu? Ô Iel, eu conversei com o Carlos hoje, a gente vai tentar uniformizar aí tudo no sábado. Tá? Porque é um dia que todo mundo já participa aí. Pronto. As nossas reuniões no sábado, a gente sempre tem buscado um tema, né? Vamos dizer assim. E aí a gente faz o debate da Bíblia na sequência. Hein, Décio? Eu ia falar isso aí, como o Iel já falou, né?
porque talvez fica muito corrido para todo mundo, apesar que porque a gente já vai ter as quartas-feiras já para a gente passar isso, né? E os sábados, aí talvez fica muito corrido para fazer na terça-feira também. Seria interessante, sim, mas eu acho legal de unificar isso no sábado, tudo. Uhum. Até para uma participação maior de todo mundo. Vamos fazer o Porque é o teste. seguinte, sabe por quê, Décio? Tem muita gente que tá tendo aulas, né? E as meninas mesmo, eu falo pelas minhas, mas assim, tipo assim, eu sei que tem que ser um caso de todo mundo. Elas estão tendo live à noite, entendeu? Aulas e praticamente a semana inteira estudando. Falando nisso, eu tô achando que lá na escola vai começar a ser assim também, viu? Tô até com medo. Aproveitando aí para convidar, quarta-feira, pessoal, né? Continuidade aí do culto da quarta-feira destinado aos jovens da igreja toda, o estudo da palavra. Falamos uma semana sobre criação e queda do homem, falamos, pastor Nathanael falou semana passada sobre essa semana, né? Sobre um panorama sobre a história de Israel no Velho Testamento, o cronograma. E quarta-feira que vem, o tema previsto será a obra redentora de Jesus Cristo. Então, não percam, vai ter a ver com tudo isso que a gente está falando, vai ter muito esclarecimento. Creio que vai ser muito, muito, muito legal, viu? E será, provavelmente transmitiremos ao vivo, né? Vou ver com o Carlos ainda aí, Mila e tal. Mas se não for ao vivo, vai estar quarta-feira lá, 7 horas ou 7h30, o link disponível para vocês. Eu acho que vai ser muito legal essa continuação desse assunto aí. Vai ser sim, tema muito bom. Sábado, então, sábado não, terça-feira, Mateus 5-10, certo? Falaremos aí do 5 até o 10. Falaremos sobre, fizemos do 1 ao 4, né? Agora 5-10. Falaremos sobre o sermão do monte, sobre a oração do Pai Nosso, várias coisas legais vão ser discutidas nesse dia aí. E quarta-feira, culto lá, beleza? Amanhã é EBD, não sei como é que vai ser EBD dos jovens, mas certamente vai ter. O Dário me disse que ia. Ney falou para mim que vai mandar o link, eu vou colocar para vocês já amanhã, de manhã, viu? Ney depois de mandar o link. Estão gostando, pessoal, desse modelo de discussão? Querem sugerir alguma coisa diferente? Estamos gostando. Não são muitos que estão participando, infelizmente, mas a gente não tem que preocupar com o número, não, e sim com qualidade de aprendizado, né? Eu, pelo menos, tenho aprendido bastante. Espero que vocês também estejam experimentando dessa mesma forma. É assim, uma bênção. Vou ver se eu consigo falar com o pastor para ele participar mais aí com a gente. Verdade. As colocações dele, a forma de explicar, sempre muito agrega. E outra coisa, né? É ótimo, né? Pra gente isso Eu não sabia. É valioso. O negócio do Mar Vermelho que estava o batismo da saída do Egito. É bom, depois de toda a discussão, ele fechar. Pois mas eu não sei se ele vai poder participar de toda, né? Vamos ver com ele. Outra Eu coisa. digo assim que por isso que eu falo assim, se a gente ficar no sábado, fazer no sábado, e pedir ele para fazer isso, talvez fica mais folgado, não sei. A situação aqui agora é uma só, é quando acabar o coronavírus, a gente não querer mais sair daqui para ir para a igreja. Misericórdia, tá todo mundo com saudade de se reunir. Então, para finalizar, esse vídeo vai para o YouTube, tá? Se quiser, vou mandar para vocês o link depois. Não vai ser hoje, que eu não vou ter tempo. Salve! E aí, galera do YouTube? Deixa o meu Fala oi, aí, né, deixa seu like aí, Deixe inscreve. seu joinha. Então o trenzinho de se inscrever aqui embaixo, ó. Ligado? No canal, deixe seu joinha. Ativa o sininho das notificações. E compartilhe para todos os seus amigos. Compartilhe para os seus amigos e escreva na descrição do vídeo aí embaixo que você está gostando do próximo conteúdo. A propaganda é a alma do negócio. Eu gostei da participação de Aline hoje. Falei, Eu vi, viu, Aline? O quê? Alguma coisa eu cortei, não? Foi ela? Você viu o quê? Ouviu? Ouvi, é. Ah, de Kili? Ouvi também. Ah. Não, vamos para frente. Isso não é coisa de... Vamos para o YouTube. Vamos finalizar aí? É mesmo aquele vai para o YouTube. Eu gostaria de pedir Mila para estar orando, finalizando. Que bom você estar conosco, Mila. Saudade de vocês.
Também sinto saudade de vocês. Amanhã mesmo seria Santa Ceia, né? E é. Tá na igreja. Verdade. Amanhã, com certeza, sairíamos da igreja renovados. Mas Verdade. podemos não fazer a Santa Ceia, né? Mas nos renovar com a EBD. Verdade. Amém. Amém. Verdade, gente. Vamos orar então. Vamos lá. Vamos que o celularzinho de El vai desligar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento em que tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais da tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor disponibiliza para nós uma ferramenta de estarmos juntos, mesmo que à distância, Pai. Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem conosco, porque o Senhor tem sido fiel, muitas vezes apesar das nossas fraquezas, das nossas indiferenças, Pai, mas o Senhor permanece fiel e o seu amor permanece também nas nossas vidas, Pai. Podemos sentir o cuidado do Senhor conosco a cada instante, Pai. Queremos te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Queremos colocar diante do Senhor esse trabalho, o departamento de jovens, e pedir ao Senhor que venha estar nos dando sabedoria, Pai. Que nós possamos, ó Pai, a cada dia aumentar o interesse, Pai. Faça nascer em nós o despertar, o querer aprender mais de Ti, estar na Tua casa, aprender da Tua palavra e levar o Teu evangelho ao mundo, Pai. Que nós possamos ser luz, ó Deus, para aqueles que não conhecem a Ti, Pai. Que o Teu brilho venha resplandecer em nós. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. 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 Tchau, pessoal. Tchau, galera. Obrigado pela participação. Valeu, povo. Sempre uma grande alegria. Ativem o Deus sininho. abençoe. Um beijo, Tá de viu? Deus aí pra Chamem vocês. os outros para as próximas aí, pessoal. Vamos encher isso. Boa noite, tchau. Olha aí. Estava aqui de coadjuvante. Tô aqui de lá.